Tranquilidade de Yahweh a todos os irmãos. Estamos fazendo mais um estudo sobre o tema a partir do pão. Vamos entender a parte de 1 Coríntios 11, do versículo 23 até o 26, agora no início. Vamos ver o 23, versículo 23 de 1 Coríntios 11. Paulo, apóstolo, diz: Pois eu recebi do mestre o que também vos entreguei, que o mestre Yahshua, na noite em que foi traído, tomou o pão. Percebemos aqui uma discordância entre Paulo e as Escrituras, porque Paulo não estava presente no dia da ceia. Mas a gente sabe que ele não estava. Por quê? Porque lá eram outros apóstolos que estavam. Então ele diz: pois eu recebi do mestre. Então, isso aqui, de forma literal, ele teria que estar junto. Vamos ver Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 4. Diz assim: E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então eram esses os 12 que estavam presentes lá na ceia do mestre. Então, pois eu recebi do mestre. Paulo não era apóstolo, ele era perseguidor da igreja, certo? Então aqui o primeiro versículo. Versículo 24, 1 Coríntios 11. Logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ele fez aquilo como simbologia para dizer que aquilo era, a partir daquele momento, quando ele entregasse o seu corpo por nós, iniciaria uma nova aliança no seu sangue, Mas muitas pessoas não entendem assim, entendem que tem que fazer esse ritual. Vamos lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, o que diz: Ora, se assim fosse, seria necessário que o Mashiach sofresse muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Então, se você for fazer esse ritual de lembrar, da morte do Salvador, você vai estar sacrificando Yahshua novamente, simbolicamente. Aqui a luz das Escrituras estão bem claras, irmãos. Então, 24, agora vamos 1 Coríntios 11, 25. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Então, cálice. Vamos entender o que é essa questão do cálice, Marcos capítulo 14, versículo 36, diz assim: E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Então entendam que esse era o cálice, o sacrifício de Yahshua, o sangue derramado. Esse era o cálice dele, certo? As pessoas não entendem isto, fazem ritual sem conhecer a essência do significado das palavras.
certo? Então, 1 Coríntios 11, 25, agora vamos para o 26. 1 Coríntios 11, 26 diz assim: portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Salvador, até que ele venha. Essa palavra aqui, irmãos, entendam. Proclamais a morte do Salvador até que ele venha. Então, uma pergunta, você já comemorou alguma vez, né, a morte de um parente seu, um irmão seu? Você lembra, você quer lembrar daquela data? Aí você vai lembrar da data de um irmão seu, de um pai, de um parente, sei lá. Não, você não vai fazer isso. E por que a alcha você tem que fazer isso? Você já parou para pensar? Será que alcha é pior do que os seus parentes de sangue para você comemorar a morte dele? Analise, veja o que você está fazendo. Então, continuando, para você que ainda pratica esse ritual com pãozinho, com suco, né? Observe e tire o seu próprio conceito e entenda de vez se a ceia de alcha representa para nós hoje uma forma literal ou simbólica. Vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 17. Diz assim: não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Fez uma pergunta. Então, irmãos, eu espero que vocês entendam que o pãozinho, esse pão que é comido, que é feito esse ritual com suco de uva, que você come e bebe, também tem o mesmo destino, né? A privada. E você vai comer aquilo e vai defecar depois, né? Então mostra que você respeita e ama e valoriza o nome do mestre, porque ali você faz um ritual e tudo aquilo que você come vai para a privada, né? E aqui a palavra está mostrando que vai para a privada mesmo, né? Aí você vai continuar fazendo isso? Analise. Continuando. Vamos ver de uma forma não literal. Aqui eu falei da parte literal. Vamos fazer de uma forma não literal. O que diz 1 Coríntios 10, versículo 15 ao 17. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que estou afirmando. 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue do Mashiach? Acaso o pão que partimos não é nossa participação no corpo do Mashiach? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então aqui está bem claro que não é literal, certo, irmãos? Aqui está falando que nós participamos desse pão que é Yahshua, o Mashiach, quando estamos em comunhão, certo? Isso nos leva ao Evangelho de João. O Evangelho de João, que muito diz que é 100% herético, mas ele não é 100% herético, ele tem verdades nele. O Evangelho de João confirma que Yahshua é o pão. Vamos lá, abrir João, capítulo 6, versículo 50. Ele diz assim: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Observe que não é literal. É não literal, certo? Vamos, versículo 63, do mesmo capítulo 6. Diz assim: é o Espírito quem dá a vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então as palavras são Espírito e vida. Tirando todo esse ritual que temos, pessoas praticam, né? Agora vamos para 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. O que vai dizer para nós? Que também não é literal, vamos estudar.
Versículo 7. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais nova massa e sem fermento, assim como certamente sois. Portanto, Yahshua, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de malícia, do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, eu nunca vi pão tendo sinceridade e verdade, né? Pão literal. Ele fala, celebremos a festa. Nós temos que fazer parte do pão, mas sem o ritual, irmãos, sem ritual, certo? E sem lembrar da morte de Salvador. Isso aí é coisa criada pela católica, essas coisas, certo? O nosso Cordeiro Pascual já foi sacrificado, então nós não precisamos ficar fazendo essas coisas. Livrai-vos do fermento velho, seja nova massa, né? Observe que não é literal, certo? É não literal também aqui. Então não tem nada material nisso aí. Agora vamos confirmar mais uma vez em Jó. Jó, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: por acaso o ouvido não prova as palavras, como o paladar avalia os alimentos? Jó, capítulo 34, versículo 3. Portanto, o ouvido prova as palavras como a língua prova os alimentos. Então, Jó confirmando que é totalmente não literal, né? Nós comemos as palavras pelo ouvir, né? Deliciamos, né? Assim como a língua prova os alimentos. Uma comparação. Ele confirma, ele faz uma pergunta e ele mesmo confirma aqui, certo? Agora vamos para 2 Coríntios 3, versículo 6, que diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica, tirando também que não é literal. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Paulo diz aqui: irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendas a não ir além do que está escrito. Então, irmão, até aqui, aprenda a não ir além do que está escrito. Não tente colocar ordenanças ou mandamentos que Yahshua nunca pediu, né? Porque não se encontra nas escrituras esse ritual que é para fazer essas coisas, certo? Como um mandamento, como uma ordenança. A gente tem que pedir auxílio, né? Pedir auxílio para o Pai, para que Ele venha nos dar sabedoria para que possamos entender isso, certo? Eu sei que é difícil largar essas coisas, mas vamos aqui, vamos orando, ajudando uns aos outros, para que todos cheguem no entendimento, certo? Agora vamos para Apocalipse 3, versículo 20, que diz assim, mais uma vez que isso aqui não é literal, outra passagem não literal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, onde é a sua casa? Onde é que Yahshua habita? É em você, meu irmão. Ele não vai habitar em templos feitos de pedra, né? O Espírito de Yahshua habita em cada um de nós, certo? Vamos saber onde é que ele habita? Em nós. 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou ainda não entendeis
que o vosso corpo é santuário do Espírito de Yahweh, que habita em vós, o qual tende da parte de Yahweh, e que não pertenceis a vós mesmos? Então essa casa, nosso corpo, primeiramente não pertence a nós. Lá no finalzinho desse versículo está falando: esse vosso corpo é santuário do Espírito de Yahweh, certo? Então Yahweh diz aqui que ele vem ceiar conosco, certo? Mas de uma forma espiritual, irmão. Entenda, meu irmão, esse vídeo é para abrir os olhos de você. O Eterno, Pai Soberano, os abençoe. Cada um de vocês que ouvirem esse vídeo, que assistirem com atenção, tá? Fiquem na benevolência de Yahweh, tranquilidade de Yahweh e Yahshua, tá, meus irmãos? Até a próxima.